Olá pessoal, eu sou o Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like, inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista que está querendo dar um golpe na nossa democracia, certo? Então se inscreva no canal. Junto nós somos mais fortes, certo? Essas informações é do site Carta Capital. Agora, esses bolsonaristas são burros em demasia. Mas são muito burros. Não é fácil a burrice desse pessoal. Inclusive aqueles bolsonaristas que se dizem pastores evangélicos, que de pastores realmente não tem absolutamente nada, porque o objetivo deles não é pregar aquilo que Jesus Cristo pregava, nada disso. O negócio deles é dinheirinho na conta deles, dos fiéis. Por isso que todos eles, 90%, não vou nem generalizar aqui, porque deve ter alguns que são bons, 90% tem avião. Isso só com a grana do dízimo. Porque o cara entra na igreja, ele deixa o fiel sair limpo e aqueles que tem que pegar a condução não fica nem com o dinheiro da condução. Esses são os bolsonaristas. E no caso aqui, a Procuradoria-Geral da República defendeu na noite desta quinta-feira, dia 1º, um recebimento de uma denúncia de um bolsonarista, de um deputado. É um deputado federal que se coloca como pastor evangélico. Aquele tal de Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro. E tem outra. É por tentativa de intimidação e ataque à reputação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, exatamente. E o pior que é o Alexandre de Moraes. A posição foi oficializada pela Procuradoria-Geral da República, pela Lindora de Araújo, que ela também já se colocou como bolsonarista. E a PGR, em sessão, isso foi numa sessão de ontem, dia 1º, no Supremo Tribunal Federal. E de acordo com a PGR, a denúncia descreve de forma detalhada, clara e objetiva os fatos imputado ao deputado Otônio de Paula, inclusive com indicações de cada uma das ofensas proferidas, circunstância e tempo e lugar, e permitindo a compreensão da conduta efetuada e exercício da ampla defesa. Em 2020, esse deputado que se coloca como pastor, que diz que sempre Deus está com ele, esse topeira Otônio de Paula, em 2 lives que ele coloca nas redes sociais, ele ofende o ministro Alexandre de Moraes por mais de 20 vezes. Exatamente. E na transmissão, ele também difamou a reputação do ministro por pelo menos 5 vezes. E ele clama, por exemplo, que o ministro Alexandre de Moraes, olha bem o que ele fala. Olha bem. Ele diz que o Alexandre de Moraes é um canalha. É um esgoto do Supremo Tribunal Federal. É um tirano, é um lixo de cabeça de ovo. E olha bem, ainda ele complementa,
cabeça de ovo e cabeça de piroca. Isso é um pastor evangélico falando. Olha bem, é um pastor evangélico dessas igrejas atuais evangélicas. Porque na minha época, um pastor, ele era respeitoso. Ele era uma pessoa boa. Era uma pessoa que realmente respeitava a todos e só pregava o bem. Agora, esses pastores de hoje em dia, que a maior parte deles saem da cadeia e a maior parte deles não tem a mínima escolaridade, não sabe absolutamente nada, eles dão uma lidinha em 4, 5 versículos da Bíblia e já acha que pode ser pastor. Bom, tem muitos deles que se diz até ministro. Quer dizer, quem é que diz que ele é ministro? Porque ministro é só na Igreja Católica, mas eles se colocam como ministro. Tem um monte deles aí, desses pastores. Agora, esses pastores, o objetivo deles maior, entendeu? Que eles colocam mesmo, que eles falam toda hora, que só falam inclusive nisso, é o dinheirinho do fiel. Aquele coitadinho que trabalha, aquela empregada doméstica que dá um duro desgraçado, vai na igreja, o pastor deixa ela sem nenhum puto no bolso. Ela tem que ir embora até a pé, que até o dinheiro da condução eles tiram. Eles dizem que ela tem que pagar os pecados dela, então ela tem que deixar o dinheiro na igreja e ir a pé para casa. Muitos deles são assim. Em 2020, em 2 lives que esse idiota desse tal de Otônio de Paula, ele publicou nas redes sociais, ele ofende o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por mais de 20 vezes. E nessa transmissão, ele também difamou a reputação do ministro por mais ou menos umas 5 vezes. Ele chama, por exemplo, olha, eu vou colocar aqui o que ele falou. Ele chama o ministro Alexandre de Moraes de canalha. E também diz que o ministro Alexandre de Moraes é o esgoto do Supremo Tribunal Federal, que é o tirano, é o lixo, é o cabeça de ovo. Isso é o pastor de igreja. E além disso, além de cabeça de ovo, ele chama o ministro Alexandre de Moraes de cabeça de piroca. Exatamente, cabeça de piroca. Isso é um pastor. Quer dizer, se coloca como pastor de igreja, chamando um ministro do Supremo Tribunal Federal de cabeça de piroca. E tem mais. Ele fala assim, o ministro, você é uma latrina da sociedade brasileira. Não há como te respeitar, por você é uma vergonha da justiça. É um canalha, afirma. Isso tudo no vídeo e algumas outras coisas, inclusive, ele fez no aeroporto lá de Brasília. E na acusação ao ministro, esse pastor idiota que é deputado, é lá da ala dos evangélicos, Otônio de Paula, ele diz também que o ministro Alexandre de Moraes não tomaria nenhuma decisões livre por estar com o rabo preso. E o escritório de advogados que trabalhariam para os ministros do Supremo Tribunal Federal.
E no discurso dele nas redes sociais, esse topeira Otônio de Paula ainda desafia o ministro a puni-lo pelas ofensas. E ainda fala, olha o que ele fala no término da gravação dele. Falando para o ministro Alexandre de Moraes, pode vir quente que eu estou fervendo. Isso é no término da gravação. E naquela ocasião, em 2020, esse Otônio de Paula, ele era o vice-líder do governo do genocida Bolsonaro. Mas sabe por que ele falava tudo aquilo? Porque eles não acreditavam que o Jair Bolsonaro, o genocida, que era presidente da República, como já estava tudo esquematizado para dar um golpe na nossa democracia, eles não acreditavam que o Jair, que o Bolsonaro genocida, perderia as eleições. Então eles ficavam, se o Bolsonaro tivesse ganho, eles ficavam imunes. Não aconteceria nada. Mas a questão é o seguinte, a questão que o Bolsonaro perdeu as eleições. E agora, o alvo do inquérito que apurava os atos antidemocráticos, que quem era o relator era o Alexandre de Moraes, a defesa do político, olha, não tem nem como defender, mas diz que todo réu tem que ter uma defesa. Esse pastor burro, porque esse é um cara burro, a defesa inclusive usa o fato para tentar amenizar as acusações, o argumento de que ele não tinha conseguido acesso aos atos, ao processo que estava correndo no Supremo Tribunal Federal. Agora, o Otônio, esse Otônio de Paula, estaria coberto pela imunidade parlamentar. Só que o primeiro argumento da defesa do político, a Lindora disse que qualquer investigado pode externar os seus eventuais requerimentos pelas vias legais, adequadas, descabendo substituí-las por ofensas, tentativa e coações contra magistrados. Ela também citou que na indignação por um investigado, isso é comum. É comum um investigado ficar meio indignado. Só que ele precisa ter limites. E sabendo onde fica a indignação e aonde fica o crime. Já o argumento de imunidade parlamentar usado pela defesa, Otônio de Paula não deveria ser levado em consideração, segundo a PGR, porque os atos delituosos foram praticados fora do recinto do parlamento. Não aguardaram pertinência com as atividades legislativas. Uma das transmissões, inclusive, foi feita, como eu já coloquei aqui, no aeroporto de Brasília. E as ações de Otônio de Paula, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, podem ser enquadradas nos crimes de difamação, injúria, coação no curso do processo previsto nos artigos 139, 140, 34 do Código Penal, respectivamente. Exatamente. Isso está tudo no Código Penal. Então não tem nem como esse idiota, lógico que ele vai ter um advogado para fazer a defesa dele. Mas isso está tudo registrado. Praticamente, com todas essas gravações, ele é um réu confesso.
E réu confesso não tem defesa. Agora, eu acho, no meu ponto de vista, que esse bolsonarista, esse pastor mentiroso aí, que gosta de falar mal dos outros, esse pastor deve sentar no banco dos réus e deve ser julgado direitinho e, se for condenado, tem que ir para a cadeia. Porque não é dessa forma que as pessoas têm que agir. As pessoas têm que ser respeitadas, têm que respeitar os outros. Se ela quer ser respeitada, ela tem que respeitar as outras pessoas, seja elas quem forem. Agora, esse pessoal, entendeu? Que são topeira, eles acham porque eles foram eleitos usando o voto de cabresto, porque esse cara só foi eleito por voto de cabresto. É os fiéis da igreja dele que vai lá e vota nele. São os evangélicos. E os evangélicos são todos, eles só votam em quem o pastor manda votar. E se o pastor mandou votar nele mesmo, eles vão lá e votam, não interessa quem seja. Agora, votar num topeira desse, se esse cidadão que é deputado federal é um topeira, imagina como é o eleitor dele. Só imagina como é o eleitor desse topeira. Porque são esses topeiras, inclusive, que comandaram aqueles atos terroristas do dia 8 de janeiro. Que eles comandaram para dar um golpe. Inclusive, ele era líder do Bolsonaro. Ele já sabia de tudo o que ia acontecer. E ele sabia que o Bolsonaro estava querendo dar um golpe na nossa democracia para implantar uma ditadura militar. E ditadura militar no Brasil nós não queremos, porque nós já tivemos e sentimos na carne o que é ditadura militar. E essa ditadura fascista desse pessoal, nós não queremos. Ditadura no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, se inscrevam no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Junto nós somos mais fortes. Pessoal, e fico por aqui. E um tchau.